Frequentemente, pessoas muito organizadas, preocupadas com a aparência das coisas, com a apresentação, o alinhamento, simetria, separação e seleção dos objetos por cor, por números ou determinadas características, são taxadas como tendo toque. Porém, em outros contextos, essas mesmas características são bastante valorizadas, como por exemplo no trabalho, aquela pessoa muito organizada, ou na escola, aquelas pessoas que trazem o material todo certinho. Sempre se fala: fulano faz tudo certinho, o material dele é todo limpinho, perfeito, está sempre organizado. E assim, a maioria das pessoas fica confusa. Até que ponto isso é normal? Quando é ou não é normal essas características de ser organizado, de ser assim certinho? Não é bom, afinal, ser organizado, ter as coisas todas certinhas no lugar? Em nossas redes sociais, nos nossos atendimentos, constantemente as pessoas nos abordam com esses tipos de dúvidas. Por exemplo, meu filho, meu marido, um amigo é assim, faz de tal e tal jeito, tem tal mania, será que ele tem toque? Ou até eu mesma faço isso, aquilo e tal, mas eu não tenho pensamento sobre nada. Será que isso é toque? Então, eu vim aqui para diferenciar quando é realmente toque, transtorno obsessivo compulsivo ou até mesmo um transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, ou simplesmente um padrão de comportamento mais organizado, mais limpinho. E quanto a gente deve reforçar desses comportamentos ou não? Em primeiro lugar, precisamos entender que só se considera transtorno quando, em algum padrão, esse comportamento afeta o funcionamento global do indivíduo. Quando de alguma maneira interfere na sua vida, gera um sofrimento, uma dificuldade, atrasos, a pessoa fica paralisada. E saber também que alguns desses comportamentos podem ser somente traços dessa personalidade, traços dessa pessoa, uma característica dela. E assim diferenciar. Então, para diferenciar, nós precisamos destacar alguns pontos. Mas antes, eu queria pedir para você que está aí assistindo, se você gosta do nosso canal, se você gosta dos conteúdos que nós postamos para ajudar vocês, se inscreva no canal, não esquece, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta, compartilhe os vídeos com seus familiares, com amigos. Pense comigo, quantas vezes você já foi ajudado através de algum vídeo que você recebeu, uma mensagem, e lá tinha um conteúdo que foi importante para você naquele dia? Então, se te ajudou em algum momento, você também pode ajudar outras pessoas. Aqui no nosso canal nós temos diversos vídeos sobre saúde, bem-estar. Conheça as nossas playlists e demonstre o seu carinho por alguém, demonstre esse cuidado pelas pessoas. Envie um vídeo que tenha a ver com elas, vai ser um presente e uma forma de ajudá-las. Continuando aqui o assunto do vídeo, eu queria agora diferenciar para você toque de transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, que muita gente muitas vezes nem sabe que existe. Então vamos começar pelo toque. E para isso eu preciso relembrar alguns conceitos que já tem aqui em vários dos nossos vídeos sobre toque, transtorno obsessivo-compulsivo. No toque, nós temos a presença de obsessões, compulsões ou
ambas, as duas coisas juntas. As obsessões são definidas por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, que em algum momento, durante a perturbação, são experimentados como intrusivos, indesejados e, na maioria dos indivíduos, causam uma ansiedade, um sofrimento muito grande. Por exemplo, um paciente que relata ter a mente invadida por imagens sobre ferir alguém que ele ama ou pensamentos de que faria algo que na verdade ele não quer fazer, algo ruim, algo impróprio, algo que ele considera como sendo pecado. Essa mente fica perturbada com esse pensamento. A pessoa tenta ignorar ou suprimir, deixar esses pensamentos ou esses impulsos, imagens, ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou uma ação. Isso são as obsessões. Já as compulsões são os comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, organizar, verificar. Os atos mentais, como por exemplo, orar, contar, repetir palavras em silêncio, que o indivíduo sente que ele tem que fazer, tem que executar isso em resposta a uma determinada obsessão ou de acordo com uma regra que deve ser seguida rigorosamente, aplicada ali. E esses comportamentos ou esses atos mentais, eles visam prevenir ou reduzir, diminuir a ansiedade, o sofrimento, evitar que algum evento ou uma situação temida aconteça. Porém, esses comportamentos ou atos mentais, eles não têm nenhuma conexão realista com o que eles estão pretendendo neutralizar. Então, quando a gente vai ver, não faz sentido eu vou fazer isso para evitar que tal coisa aconteça. Isso não é claramente perceptível. Então, esses são pensamentos e compulsões evitando fazer algo que na verdade não faz sentido. E essas compulsões, elas tomam muito tempo da pessoa, geralmente mais de 1 hora por dia, causam muito sofrimento clinicamente significativo, um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. Então, como diagnóstico diferencial do TOC em relação ao transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, nós vamos perceber que, embora o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva e o TOC tenham nomes semelhantes, as manifestações clínicas são bem diferentes. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, ele não é caracterizado por pensamentos intrusivos, não tem a presença de obsessões, de imagens, de impulsos por alguns comportamentos repetitivos que serão executados em resposta a essas intrusões. Ao invés disso, ele envolve um padrão mal adaptativo, duradouro e disseminado de perfeccionismo excessivo, de controle rígido. É uma pessoa perfeccionista ao extremo, ela fica arrumando, organizando e tal, porque para ela aquilo tá mais bonito, ele tem que ser assim, e não porque tem um pensamento intrusivo em torno disso. No transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, tem-se um padrão difuso de preocupação com ordem, com perfeccionismo e um controle mental interpessoal que interfere na flexibilidade, na abertura, na adaptação e na eficiência. Surge normalmente no início da vida adulta e esse padrão de comportamento ele se apresenta em vários contextos. Por exemplo, a pessoa é muito preocupada com detalhes, com regras, com listas, com ordem, organização, horários, a ponto do objetivo principal da atividade se perder. Tá tão preso ali naquele detalhezinho que o objetivo principal fica de lado.
Demonstra um perfeccionismo que interfere na conclusão da tarefa. Por exemplo, ele não consegue completar um projeto porque os seus padrões próprios são tão rígidos que são inatingíveis. Então, ele não consegue chegar a alcançar, então ele não termina essa tarefa. É excessivamente dedicado ao trabalho, à produtividade, e deixa de lado outras atividades como lazer, as amizades, a família, mesmo que não haja uma explicação financeira, por exemplo, não seja nada necessário isso. Ele é excessivamente consciencioso, escrupuloso, inflexível em alguns assuntos de moralidade, de ética, valores, e isso não se explica, por exemplo, por uma identificação cultural ou religiosa. Não é porque a minha religião não permite, é porque é certo, errado, errado. Ele é incapaz de usar objetos de valor que tem um valor sentimental, ele é incapaz de se desfazer disso. Ele reluta com tarefas e pessoas para que elas façam e se submetam à sua forma exata de fazer as coisas. Existe uma forma certa, ele acredita nisso. Ele adota um estilo miserável de gastos, uma relação doentia com o dinheiro, mesmo que ele não precisa viver assim, porque ele vive prevendo catástrofe e exibe uma rigidez, uma teimosia. Eu sou assim mesmo, é desse jeito. Lembrando que a pessoa ela não precisa ter todos esses sintomas para ela ter o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Alguns desses critérios já seriam suficientes para diagnosticar. Se você percebeu através desse conteúdo que alguns desses critérios estão presentes, seja para o TOC, o primeiro que eu falei, ou para o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, procure ajuda profissional, faça uma avaliação, receba orientação sobre como tratar. Ambos os transtornos podem trazer muito sofrimento e prejuízo à sua vida, às pessoas com quem você convive, né? Dificultar as relações. Então, concluindo esse assunto, as pessoas podem simplesmente ser mais organizadas, exigentes com determinadas coisas, e isso ser só uma característica da personalidade da pessoa, quando não causa nenhum prejuízo ao seu funcionamento, às relações, né? Essa é a sua maneira de agir e de cuidar das coisas, da sua própria vida. Ou isso pode, ao longo do tempo, se tornar algo tão rígido e excessivo que comece, sim, a gerar prejuízos e sofrimento, desencadeando, então, o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, ou, se houver a presença de obsessões e compulsões, então, nós estaremos diante do diagnóstico de TOC. É importante ressaltar que os estudos evidenciam que tanto o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva quanto o TOC comumente surgem em pessoas com padrões muito rígidos, inflexíveis, que têm uma excessiva necessidade de controle, inclusive dos pensamentos. Essas pessoas ficam controlando, julgando aquilo que pensam, são normalmente extremistas, generalizam muito, e esses padrões de comportamento que já estavam presentes a sua vida toda vão se tornando cada vez mais acentuados e em algum momento da vida, seja por estresse, por excesso de responsabilidade, de trabalho, de autocobrança, eles deixam de ser uma mera característica, passando então a ser um transtorno, passando a causar realmente problemas, dificuldades para essa pessoa. Por isso é tão importante trabalhar preventivamente, melhorando os níveis de flexibilidade, de adaptação, de ver as coisas por outras perspectivas, né? De se tornar mais resiliente, menos julgador, menos crítico e autocrítico. A terapia cognitivo-comportamental pode
ajudar muito nesses casos, buscando identificar distorções cognitivas, crenças desadaptativas e treinar novas formas de perceber, de interagir e de reagir frente às situações. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, não se esqueça. Curta, comente, escreva aqui o que você achou, o que esse vídeo te ajudou a elucidar, perceber em você, como nós podemos te ajudar com os nossos conteúdos em próximos vídeos. E eu agradeço pela sua audiência. Fico por aqui e deixo meu abraço. Até o próximo vídeo. Um abraço.